Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. Estamos começando mais um podcast, Tá Escrito! E hoje, hoje você Fortes é meu convidado, emoções. eu sou sua convidada. Isso. E a gente se convida Tudo e tá tudo certo. bem. Muito obrigada Fechado. pela sua presença. Igualmente. Não, ótimo, né? A gente não ia estar aqui mesmo. Mas estamos aqui então para interagir com vocês, conversar sobre uma coisa muito importante, muito interessante. muito. É complexo, mas vai ser suave. Sim. Meu amigo Tennyson, dá pra perdoar? Eita, Jesus. E aí, você de casa, dá pra perdoar? É forte, igreja. Tá preparado pra saber, fazer assim, tipo um raio-x? Vamos passar numa É isso. maquininha do raio-x e ver. É isso. Primeiro ponto, se a gente tá com algum indício de que tem alguma coisa que precisa perdoar, a importância de perdoar, Sim. por que perdoar, né? Vamos ver isso tudo? O que a Bíblia diz sobre perdão, né? O que a Bíblia fala a respeito do perdão. Meu Deus, o evangelho é repleto, né? Acabou que ele não me respondeu, né? Ele não respondeu Claro, se dá claro, pra perdoar. claro, Você claro. tá fugindo, fuga ao tema. Sim, sim, dá pra perdoar. Dá pra perdoar? Dá pra... Agora, se perguntar, é fácil perdoar? Aí já é Aí é outra coisa. Então Acho que dá pra bom. perdoar, dá pra perdoar. Dá pra perdoar. Então vamos partir daí. E como a gente sempre começa o nosso podcast abençoado com o que tá escrito, abre aí a sua Bíblia em Salmos 86, no verso de número 5, assim diz a palavra do Senhor. Salmos 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos o que te invocam. Eu quero complementar com o que está lá em Efésios 4:32. 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. É isso. Eita. Realmente a Bíblia já vem mostrando, né? Características do próprio Deus. Sim. O salmista ele vai dizer que é bom e perdoador. É ele quem perdoa os nossos pecados, né? Isso vem muito refletindo para aquilo que nós vamos falar isso futuramente, né? A oração, quando os seus discípulos perguntam a respeito de como orar, e durante ali a oração ele vai falar sobre perdão. Sim. Todo o evangelho ele está muito envolvido no perdão, né? Se hoje estamos aqui é porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pudesse ter a oportunidade, né, de vida eterna através da remissão dos pecados, perdão, né, do arrependimento, e através do arrependimento gera esse perdão que é dado por Deus. É algo divino? Muitos pensam, né? Muitos pensam que o perdão só Deus perdoa. Já ouviu essa frase? Não, nunca Não? tinha escutado. Só Deus perdoa. Quem perdoa é Deus. Verdade, Né? né? Às vezes Eu não perdoo, quem perdoa- é Deus, já é verdade. Eu já, escuto já. isso às vezes no futebol, né? Deus perdoa, não perdoa não. É. Mas é uma... Porque é um peso, eu já escutei nesse sentido, assim, né? Não, eu te desculpo. Quem perdoa é Deus, como se fosse, Sim. né? Não, que isso? Eu não sou... Perdoar é uma coisa muito mais séria, Sim, né? Sim. Mas a Bíblia, ela vai dizer, como nós vimos, né, Efésios, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então eu acredito que o princípio do perdão é entender que nós somos perdoados. Eu vejo assim, óbvio que cada pessoa tem uma experiência, você que está em casa aí, você tem uma experiência talvez diferente com o perdão, como lidar com perdão. Talvez para algumas pessoas sejam mais fácil, para outras pessoas um pouco mais complexo, ainda gera aquela mágoazinha, ainda tem aquele, né, sabe, aquela coisa que não está muito bem resolvida. Então, isso passa, né, permeia, Sim. e é algo que está presente na vida de todos. Sim. Né? É algo que
Tá presente desde uma pessoa mais simples até uma pessoa mais eloquente, gabaritada. Isso daí alcança todo mundo. Isso tem a ver, então, eu penso, né, com o que Deus trata com a gente, né? Com essa questão que para uns vai ser mais fácil perdoar, para outros nem tanto, e aí existem também tipos, né, de perdão. Tem coisas que trazem traumas, dor, são coisas mais complicadas, né, que ferem a nossa alma. Então é diferente realmente, pisou lá no pé, no futebol e desculpa aí, valeu. De alguma coisa que traz, né, uma marca. Sim. E aí eu penso que isso precisa ser tratado por Deus. Então a gente precisa colocar diante de Deus para que Deus traga a nossa memória e trate isso. E por isso que é tão importante. A gente, né, geralmente começa com um versículo, mas esses dois mostram os dois panoramas, assim, né? Exato. Do perdoador e do perdoado, né? Porque se é um ponto, o salmista vai falar que o Senhor é bom e perdoador, ele tem essa condição de quem te perdoa, né, dos seus pecados, ele é rico em misericórdia, ou seja, né, ele tem esse olhar de misericórdia, essa bondade para com todos os que invocam ele, né, os que clamam, os que pedem perdão. Lá em Efésios vamos dizer, uma orientação, uma advertência para nós, né? Que vem, pelo contrário, e aí se a gente for ler o verso anterior, tá falando de tudo que é ruim, né? Ele vem falando, vem exortando, né? No verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. O perdão, né? A falta de perdão, ela mexe exatamente nessa aí, né? Na amargura. Então, Paulo vai dizer aqui, né? Que não haja no meio de vocês, ou seja, no meio dos irmãos, no meio daqueles que convivem, amargura, indignação, ira. Porque a falta de perdão, esse problema, né, um com o outro, traz a ira, né? Total. Se você não tá bem com a pessoa, se você não tem um problema com alguém, digamos, aconteceu uma situação e aquela pessoa ali te feriu de alguma maneira. Por mais que você esteja certo, por mais que você ache que a pessoa tem que te pedir perdão, por mais e você aguarde isso e você espere isso, essa situação, ela não vai afetar só a pessoa em si, né? Ela vai te afetar e aquilo ali vai gerando, né, um princípio, né, uma raiz ali de amargura, né, que vai aí criando, começa com aquela coisa que você lembra aos poucos, daqui a pouco você pensa toda hora, você não consegue parar de pensar, né, algo, parece vai crescendo, mas vai crescendo. Mas é algo que você tá aqui, aí tá lá trabalhando, alguém quebrou a sua caneca linda que você amava. Ah, meu Deus. Não é essa. Por favor. Mas aí você tá trabalhando e aí no meio do seu trabalho você pega uma outra caneca e vai beber. Quando você pega a caneca, você olha assim pra caneca, você... Eu me lembro daquela caneca linda que eu tinha. E fulano quebrou essa caneca. Entende? Então, algo que é maltrato... Aquilo já te infla, né? Exato. Da ira, começa a te fermentar, amargura. começa a gerar em você e vem todo aquele sentimento. Sim. Então, algo que quando você perdoou, eu entendo assim, você vai lembrar, tinha uma caneca dessa, fulano quebrou. Poxa, mas enfim, né? É a vida. Acontece. A vida. Né? Vida que segue, vambora. E é assim, você lembra, você vê... Tem a cicatriz, muita gente faz essa comparação, né? Sim. Não sei se você já ouviu. O perdão é como, quando você perdoa, é como um machucado, né? Você tem um machucado, você perdoa e tal. Vai estar sempre a cicatriz ali, você lembra, mas não dói mais. Sim. Então, todo mundo fala sobre isso. E isso, de fato, é bem verdade. Então causa, né, a ira, gritaria. Será que... Gritaria, às vezes, né? Causa uma gritaria, blasfêmia. Sim. O pastor costuma falar uma coisa que é verdade, né? A falta do perdão, e talvez não use nesse contexto, mas eu vou usar, né? Ele vai trazer a vingança.
É. E a vingança geralmente não é aquela coisa no mesmo nível, né? Não é na mesma sempre proporção. A isso aí. pessoa quer a mais. Aí ele sempre cita o exemplo: alguém pisou no seu pé, você quer Geralmente é esmagar assim. o pé da pessoa, Geralmente é né? assim. Então, aqui, essa questão de gritaria, blasfêmia, já começa a subir o nível, né? É. Acontecer alguma coisa, você quer pior, você quer causar aquela dor que você está sentindo na pessoa. Bem como qualquer maldade. Então ele está trazendo ali uma gama de coisas e depois ele vai falar, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros. E aí eu faço assimilo, né, um ao outro do seguinte, tem uma palavrinha, duas que se repetem, né, o perdão, mas a bondade. Sim. Então eu penso que a bondade precede o perdão, Sim. né? E a bondade é um fruto do espírito, né? Ali você fazer, né, a benignidade e você ser bom e você ter esse coração perdoador vai preceder esse coração perdoador a bondade. Você acha que tem relação? Sim, claro. Uma coisa acompanha a outra. A Bíblia vai dizer, né? Se não me engano, está em Provérbios, né? Que aquele que se arrepende, né, que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, dentro disso, você vai ver a bondade de Deus, como nós vimos o salmista falando, né, que ele é bom e perdoador. Ele perdoa, não é porque merecemos, ele perdoa porque é bom, porque ele é bom, ele nos perdoa. A gente vê, tá? O perdão está muito relacionado à misericórdia, o perdão está muito relacionado à bondade. E a Bíblia vai dizer que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, né? Então, quando Deus ele nos perdoa, quando Deus ele libera, já liberou esse perdão, né? Entregando o seu filho. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar o perdão, né? De se perdoar. É verdade, é outro tipo de... Porque não se sentem boas suficientes, porque não se sentem capazes. De repente, feriu alguém, a pessoa já perdoou, mas ela ainda não se perdoou. É como se você pecou. Todos nós pecamos, falhamos, erramos, né? A Bíblia diz, aquele que não tem pecado já faz mentiroso porque já pecou, né? Tá mentindo. Pecou. E aí você vai e ora a Deus, Senhor, me perdoe, e confessa, e se arrepende ali, ponto. Aí você continua, e a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que ele pega e joga no mar do esquecimento. Só que nós continuamos com aquilo ali. Nós continuamos aqui com aquilo. E passam alguns anos e a gente continua lembrando daquilo. Meu Deus, aí volta. Senhor, me perdoe porque não aceitou o perdão. Sim. Não tomou posse do perdão. Né? Não recebeu, não usufruiu da bondade de Deus. Digamos que aqui dentro dessa caneca tem a bondade, a misericórdia, o perdão de Deus. A pessoa bebe, mas não sacia sua sede, né? Entendi. Não consegue liberar para si o perdão. E isso fica ali remoendo. E a pessoa que não consegue, entenda como é algo muito sério. Uma pessoa que não consegue se perdoar, como ela vai perdoar ninguém? Entende? Isso tá totalmente relacionado. E você de casa, de repente, pode estar se sentindo nessa situação. Geralmente, nós medimos as pessoas com a nossa própria régua. Exato. Então, se você é uma pessoa, e eu sei porque uma pessoa que é muito controladora, ela exige, né, que o controle esteja ali com ela. Se é uma pessoa muito exigente, ela quer que as outras pessoas atendam esse... E a mesma coisa, se ela se cobra a esse ponto que ela não consegue receber o perdão, que ela se pune. É isso que você está falando. Quem não se sente digno, e nós não somos dignos, e nós não somos merecedores, mas pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós fomos perdoados. Mas se essa pessoa, ela não consegue se perdoar, receber o perdão de Deus... Como que ela vai perdoar? Porque ela não consegue transferir isso, né? Fica naquele... A Bíblia diz, amar o teu próximo
como a ti mesmo. Se você não consegue ter amor por você, como você vai ter amor pelo próximo? Mesma coisa. Perdoar o próximo, a Bíblia vai dizer, nós lemos aqui, né? O salmista vai dizer. Perdoador, misericórdia, perdoando uns aos outros. Sim. Para eu perdoar o meu próximo, eu preciso entender que eu recebi esse perdão. Para eu perdoar o meu próximo, eu preciso entender que eu fui perdoado, que eu já recebi isso. Eu só tenho... Existem muitas passagens na Bíblia que a gente pode ter como exemplo, né? O próprio Jesus na cruz. Sim. Ele é um exemplo claro, né? Lucas, ele vai relatar isso no seu capítulo, no verso 34 ali. Ele vai relatar a respeito de quando todos estão falando, se você é filho de Deus, desce daí, se verdadeiramente você é um rei, falando várias coisas sobre Jesus. E ele fala, pai, perdoa-lhes. Porque ele não sabe o que falam. Um perdão liberado num momento de dor. Às vezes a gente vê. Isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Uma condenação que houve e a mãe, se não me engano, foi e abraçou a pessoa que tinha tirado a vida do filho. Então imagine o nível que essa pessoa chegou de perdoar. Porque a gente, como você disse, não estamos falando de um pisão no pé. Sim. A gente tá falando de coisas que irreparáveis. Tem pessoas que passaram por situações, talvez você tá em casa, você passou por uma situação irreparável. Alguém fez algo com você irreparável, não vai voltar, não, sabe? Mas ainda assim, a Bíblia vai dizer que é possível perdoar. Jesus, ele sofreu algo que onde o povo que ele curou, o povo que ele libertou, tratou, veio como homem, sofreu, teve todas as sensações ali por aquele povo. Foi o mesmo povo que escolheu Barrabás para ser solto. Tinha que se cumprir. Ok, tudo bem, não estamos questionando as profecias, mas você, olhando ainda pela visão humana, sim, é totalmente injusto. Sim. Se você olhar, gente... Ele passou toda essa injustiça... Eu fiz tudo isso por vocês, e vocês. Sim. Eu escolhi vocês andaram comigo. 12 aqui, 70 depois... Na 12. verdade, é muito bom perceber que dos 12, Isso. Jesus vai olhar para aquela cena e só tem João. Exato. E ele poderia, inclusive, perguntar, ué, mas não eram 12? Não, ele ali, nessa condição, ele nem questiona isso e, pelo contrário, ainda há uma preocupação Exato. do cuidado. Ali está o seu filho e aqui Isso. está a sua mãe. Então, é um nível, assim, foi abandonado, humilhado. Tinha todos os motivos. Todos os motivos, injustamente. Entende? Né? E ainda assim, um coração perdoador, porque ele estava ali nessa condição de nos passar isso. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas vocês estão falando de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ok, Estevão. A gente vai ver em Atos, capítulo de número 6, vai falar que Estevão estava sendo apedrejado. Sim. Gente, injustamente, ele estava sendo apedrejado porque ele estava falando do evangelho, proclamando, falando de Jesus. E aí quando ele é condenado, porque a Bíblia vai dizer que, né, eles estavam ali, inclusive o próprio Paulo, na época Saulo, estava segurando ali nos pés dele as capas daqueles que estavam jogando. E ele vendo a cena, o próprio Estevão sendo apedrejado. E quando ele vê os céus abertos, ele pede para que Deus não lhe colocasse os pecados, aquele pecado sobre eles. Ele, naquele momento, em outras palavras, ele está dizendo, Deus, eu perdoo tudo que eles estão fazendo. Gente, no momento em que a pessoa está te ferindo, pra você morrer, tá te desejando... Não é te desejando mal, está te fazendo mal. Te matando. Isso é um nível de perdão muito hard. É porque eu penso, né, e meditando sobre isso, Deus traz isso o tempo inteiro, o Espírito Santo vai revelando o que acontece. Nós temos uma sensação... Por mais que a gente fale muitas vezes, não, a gente não merece nada, nós somos miseráveis, não merecemos. Na verdade, a gente acha que merece muita coisa. Sim. Essa é a verdade. Por quê? A partir do momento que eu olho para outra pessoa e falo assim, ela fez isso ou aquilo comigo, me marcou, me deixou um trauma, me feriu. E isso sim... acontece muitas vezes, né, com a gente de forma, poxa, a pessoa não tinha feito nada e injustamente, mas a partir do momento que a gente faz isso,
a gente tá se sentindo merecedor de algo. Injustiçado. Injustiçado. E aí a gente tá, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Agora, o ponto que se a gente adota esse papel que foi o de Estevão, né? De saber que, mesmo não sendo merecedor de nada, ele já tinha tudo. Nada faltava a ele, porque ele já tinha sobre ele a glória de Deus. Viu os céus abertos, imagina. Ele passa por esse momento, e aí quem tá nos assistindo pode... então eu quero também olhar isso e ver isso. Aí tem que assistir o de fé. O podcast de fé pra, os sinais acompanharem. Lá tem um assunto importante. Mas quando a gente tá nessa posição de já fomos perdoados, já foi pago um preço que eu não poderia pagar. Que não merecíamos. Minha conta, né, já tá... Porque essa conta que Deus paga, ele é tão bondoso e misericordioso que ela não fica no 0 a 0, né? Porque poderia ser só assim, você tem uma dívida, eu tô aí pagando a sua dívida e zerou. Não, ele te dá um saldo positivo, porque ele te oferece uma vida em abundância, uma vida eterna. Então, se a gente se colocar nesse lado, que não é fácil, entenda bem o que eu tô falando, não é fácil. A gente tá numa mesa aqui de comunhão, debatendo um assunto que pode ser mais fácil, de repente, pro meu irmão tênis. Não, eu não tenho esse coração. Para mim, já é algo que fala mais no profundo, porque, principalmente mulheres, né, são mais emotivas, então a gente demora, às vezes, a processar alguma coisa que né? é muito sentimento, é muito hormônio, então é diferente se alguém fizer uma coisa num determinado momento do mês e se fizer outra em outro é muito difícil. Momento. Então, perdão, às vezes é um pouquinho, mais acessível. O perdão, ele não pode ser relativo ao que a gente sente. A Bíblia vai ensinar muito isso, que não é sobre o que se sente, é sobre o que a gente crê. É sobre o que está escrito. E aí, quando a gente se coloca nessa posição de que a gente está com um saldo positivo, porque alguém, além de ter pagado a conta, deixou no 0 a 0, foi lá e deu depositou algo, aí fica mais fácil da gente olhar para o outro e entender assim, poxa, se eu, que fui feito inimigo de Deus, que a cada dia tropeço e faço coisas que Deus não se agrada, mas ainda assim, ele olha para mim numa situação terrível, porque o perdão que Deus oferece, ele não tem medida, não tem uma relação, uma lista dos... Olha, esse pecado, menti, aí é perdoado. Exato. Assassinei, não é perdoado, não tem essa lista. O perdão de Deus, ele abrange... É tudo. Total. Então, se eu olhar assim, aí eu consigo pensar, poxa... Tem N personagens da Bíblia que foram perdoados de coisas gravíssimas. Sim. Moisés assassinou, certo? Davi, mandante do crime. E por uma situação que enrolou ele do início ao fim. Pois é. Um exemplo de perdão incrível, que eu acho fantástico, e esse, pra mim, é Zezinho. Você sempre... Pra você que não conhece, não acompanha o nosso podcast. José do Egito, né? Ele é um exemplo incrível. E você vê como o perdão é algo muito bonito. Eu fico muito admirado com o Senhor, assim. Porque o perdão é algo que Deus... Eu acredito que Deus, ele libera para os nossos corações esse entendimento sobre o perdão. Imagine José, tudo que ele viveu. Você que tá em casa, você é bom de Bíblia, eu sei. Você vai lembrar da história de José. Eu não vou contá-la aqui. Tudo que ele viveu com os irmãos. Familiar. Gente, isso tem gente que diz, você não conhece minha família. Isso. Mas conhecemos a família de José. José. Aqueles irmãozinhos abençoados. Vou te perguntar, você que tá em casa, sua família já te jogou no poço? Já te vendeu? Sua família já te vendeu? Olha, cuidado, hein? Você não, talvez sim, talvez não. Talvez sim, e pode ser isso. De repente a sua história é essa. Isso. A sua família te entregou, a sua família te vendeu, tocaram na sua segurança, aqueles que deveriam te assegurar, te cuidar, não fizeram. Então a gente tá falando de coisa profunda, porque... De repente, pra quem ouve, tá bom, se for uma coisinha ali, uma briguinha de trabalho, ok, mas você não sabe o que eu passei.
Gente, a gente tá Não, falando a de coisas gente- aqui em alto níveis. Sabe o que tá E aqui. em contexto familiar. Sim, Um contexto familiar. A igreja também é família. sim. Ah, gente, mas isso acontece dentro da igreja? Ah, é. Acontece quantas vezes? Né? Uma palavra maldita ali no momento, mal colocada, gera, talvez em você não. Mas É. na pessoa gera aquilo ali. Porque nós somos o quê? Uma reunião de pecadores, né? Que se Lógico. encontram para pedir o perdão de Deus, receber a sua misericórdia e se santificar. E voltando em Zezinho, ele no final, ali, quando os irmãos encontram com ele, e é isso que eu acho muito lindo, eles não entendem como José consegue perdoá-los por tudo aquilo que ele tinha feito. Porque o perdão, ele é quando você é perdoado, né? Ele é constrangedor. Eu não sei se você consegue entender dessa maneira, mas nos constrange de uma maneira. Você diz, gente, eu fiz tanta coisa por essa pessoa e Sim. essa pessoa olha pra mim com um olhar de amor, Sim. um olhar de graça. Eu nem mereço, e graça é isso, é um favor imerecido. É. E, gente, José, ele fez isso. Ele disse, não se preocupe, eu não vou dar o troco. É. Eu entendo, e ele diz isso. Eu entendo que hoje eu estou aqui, foi Deus, o próprio Deus, a mão do Senhor que estava sobre mim, me colocou aqui para salvar toda uma geração. E isso é incrível, quando a gente tem um entendimento da situação num todo. Porque todos nós que estamos envolvidos ali, nós vamos voltar já para a Bíblia, mas todos nós que estamos envolvidos numa situação que envolve muito isso, alguém te feriu, alguém te afetou, a gente tende muito a olhar para o problema. A gente tende muito a olhar para quem nos feriu, o que fizeram conosco, mas e o que aquela situação gerou? Sim. Muito importante você falar sobre isso, porque eu estava assistindo um podcast a respeito de... Nem era sobre perdão, nada disso. Mas aí o entrevistado estava falando sobre isso, sobre essa questão do problema, né? Que certa vez um pastor falou com ele assim, olha, os problemas não estão aqui para serem resolvidos. Aí ele... Que isso? Não, problema, né? Tem que resolver. Não, os problemas não estão aqui para serem resolvidos. Os problemas estão aqui para provocarem encontros. E você falando isso me remeteu a isso que eu ouvi, né? Porque eu falei, cara, a gente perde tanto tempo querendo resolver as coisas e não precisa. Porque a gente já sabe o final da história, a gente já tem um pai que cuida de tudo, que faz infinitamente mais e tal. Então é para promover um encontro, que é o que você tá falando, José, né? Era necessário que ele passasse por aquilo, que ele fosse vendido, que gerasse, né, todo esse contexto familiar para acontecer tudo o que aconteceu. E se ele fosse dar o troco? O José que nós estaríamos esperando. Exatamente. Conhecemos hoje. Então, o perdão, ele tá muito ligado a uma vida com Deus. Eu entendo muito isso também. É algo que nós precisamos orar, porque aquilo que nos aflige, nós precisamos entregar a Deus em oração. Senhor, eu tenho uma dificuldade em orar, ou em pedir perdão. Eu tenho uma dificuldade em perdoar, por menor que seja a situação. Ora a Deus. Tem. Pede. Eu também creio muito nisso, né? E eu tava conversando um dia desses com o Pedro, né? Com meu marido, a respeito disso. Falei, tem coisas que são difíceis saírem do meu coração, ainda trazem dor, ainda trazem essa amargura. E às vezes eu não sei o que fazer, porque eu quero, é legítimo, eu quero que não me traga mais esse sentimento. Porque existem vários tipos, né? Tem pessoas assim que não perdoam e vão praticar isso que Paulo vem, né, exortando. E no meu caso, às vezes fica só assim um sentimento ruim, uma dor. Não que eu vá fazer nada de mal pra pessoa, mas ainda tá me afetando. E aí eu falei com ele, eu não sei, sabe, o que fazer. E ele falou assim pra mim, coloca diante de Deus. É isso. Coloca diante de Deus, porque Deus vai trazer. É aquele cuidado do dia de amanhã, Deus vai trazer. E aí Deus começou a trabalhar comigo a respeito disso, sabe? Traz pra mim. Traz aqui, coloca no meu altar aquilo que tá difícil, que eu vou derramar da minha misericórdia e do meu perdão a respeito disso. Porque aí eu me coloquei naquela condição de pecadora por não estar, por
por estar trazendo ao meu coração essas coisas que nos faz pecar, Sim. né? A blasfêmia, a gritaria, a dissensão, a ira, isso nos faz pecar. Total. E aí, nessa situação, então, de perdoada, é mais fácil liberar o perdão, Sim, né? porque aquele que desfrutou muito do perdão, né, ele vai entender mais ainda aquele que precisa ser perdoado. A gente vê isso na história da mulher que né, que lava os pés do Senhor Exato. com perfume. E aí Exato, Jesus vai Jesus falar fala sobre isso. Quem muito é perdoado, muito ama. Exato. E Exato. o perdão está relacionado, Amor, né? lógico, Amor, a amor, bondade, claro. ao amor. Você entender isso. É algo que é um tema central e que tem várias ramificações ali, Sim. né? Porque para você falar de perdão, tem inúmeras formas. E mais alguns outros exemplos, né, que vem à memória. Filho pródigo. Eu amo. Fantástica. Essa Esse passagem. daí eu tinha separado ele aqui, sabe? Você falou, Eu tô tinha adiantando o separado, tá roteiro. adiantando. Meu Deus. Mas vamos falar dele. É porque essa parábola é a minha preferida, sem dúvida, né? Mas eu ia deixar pra falar ele naquela parte que a gente viu sobre o processo do perdão. Mas eu tinha separado até umas coisas que é importante, né? A gente, nessa parábola, reconhecer quando que o perdão ainda não tá ok pra gente, né? E o que infla os nossos corações. Uma passagem que retrata totalmente. Fala aí você sobre isso, que aí depois eu complemento. Porque se você for ver, é uma pessoa que se rebela, uma pessoa que pega tudo, vai, faz o que quiser e volta, e quando volta é abraçado. Gente, não dá pra entender. Não entra na cabeça de uma pessoa que não entende o perdão, entende? Uhum. Pessoa que não compreende o irmão, fica assim, né? Tô aqui, não fui embora, fiquei aqui, te ajudei enquanto ele tava ausente, ele volta e é uma festa pra ele. Entende como é a questão? E a gente tá fazendo um paralelo de quem compreende o perdão e daquele que não consegue compreender. A Bíblia vai dizer e vai falar a parábola do lavrador mau. Ele foi perdoado a sua dívida, e a Bíblia vai falar isso na oração de Jesus, Mateus 6,12. É verdade. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é assim. Ele teve a dívida perdoada, mas no momento que ele foi cobrar a dívida, quando era para ele usar de misericórdia, quando era para ele perdoar, ele não perdoou. E nós, muitas das vezes, fazemos isso. Sim. Nada na Bíblia está em vão. Tudo é um ensinamento, tudo é algo pra gente se espelhar. Sim. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter essa percepção. Eu tô sendo perdoado por Deus todos os dias. Deus, ele libera o perdão, a misericórdia, a graça dele sobre mim todos os dias. Porque eu não posso fazer isso para aqueles que erraram comigo. Porque eu não posso fazer isso com aqueles que falharam comigo. Ah, Tennyson, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Sim. Eu não tô aqui questionando o que a pessoa fez. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça da pessoa que cometeu algo contra você. Lembra da passagem? Isso é incrível. A Bíblia vai mostrar a passagem da mulher adúltera que foi pega em adultério. Jesus, ele faz aquela cena toda falando sobre o quê? Perdão. Sim. E ele diz, olha, vai. Seus pecados estão perdoados, mas vai, não peques. Mas... A gente perdoar uma pessoa não significa dizer que a gente vai virar melhor amigo da pessoa. Sim. Mas você liberou o perdão. E você se libertou também daquilo. É isso. Que é um ponto, assim, que é muito importante. A gente até separou aqui, não foi? A gente vai entrar nesse ponto agora, porque a pessoa precisa entender assim, mas pra que eu vou perdoar? Problema, eu vou ficar vivendo, não vou perdoar e acabou. Gente. O perdão, né, é você também se libertar. Porque o pecado nos aprisiona e todos esses sentimentos, né, que estão na amargura, a ira, que nos faz pecar, nos aprisionam. Então, a falta do perdão para com outra pessoa, por mais difícil que tenha sido algo que ela fez, nos aprisiona. Sim. Isso é importante a gente ressaltar. E se torna um pecado. Se torna, você tá Tiago preso vai dizer, naquilo, se né? você sabe o que tem que fazer e não faz... Não faz. Pois é, então, então... eu tinha separado aqui, né, que o que é o perdão? Porque aí a gente tá falando, perdão, tem que perdoar, mas o que é o perdão, assim?
na íntegra, é o ato de liberar alguém de uma dívida. E aí você até mencionou sobre isso, né? Sobre a parábola e essa dívida. É porque a gente sente assim, tem alguém me devendo algo. A pessoa fez isso comigo, tá me devendo, né? E a gente, geralmente, o perdão e a falta do perdão permeiam coisas assim, ó. Essa pessoa tá em dívida comigo em amor, tá em dívida em presença, em segurança. Geralmente são esses as faltas de perdões mais profundas, vamos dizer assim. Dívida também, de dinheiro também. E a dívida de dinheiro... Galera que eu tô devendo... Perdoe, tô brincando, não deva nem assim, não. Tem essa parte, né, de sentir essa dívida. Mas que pra muita gente é muito difícil isso, mas né? Isso aí é verdade. Tem gente que faz conta de tudo. Aqui, ó, o tesouro, onde é que tá o coração, né? Isso aí. Prestei Pega R$10. Certa vez eu ouvi de um casal que um emprestava dinheiro pro outro. Aí eu achei assim, bem... Mas eu fiquei assim. Aí, Érica, te empresto dinheiro direto, hein? Pedro, por favor, eu também, né? Eu te empresto. Aliás, hoje eu emprestei R$20. Porque veio com aquele papinho. Tá com dinheiro aí? Érica já sai sem carteira. Pois meu Deus, aí não é eu fácil, tava não. com R$20, pode me devolver. Mas era sério, não era uma brincadeira. O casal falou, não sei o que às vezes eu pego emprestado, pô, emprestei R$10, me devolveu ainda. E eu... Eita. Já pensou? Meu Deus. Então, assim, isso é complicado. Vou fazer mas conta. Isso aqui é isso. A pessoa perdoar é liberar a pessoa da dívida ou da ofensa que foi cometida por uma outra pessoa. É isso. Quando é a definição de perdão, né? É a definição de perdão. Quando eu estava meditando sobre isso, a definição de perdão, imediatamente me remeteu a algo que você vai saber, porque a gente, né, congrega junto, e aí eu tava desde o ano passado esse tema mexendo muito comigo, né, do ano de jubileu, do ano aceitável do Senhor, e na hora Deus trouxe isso. Eu declarei tantas vezes isso, né, desde o ano passado, o ano que vem é o ano aceitável do Senhor, e eu lembro, se o pessoal do meu trabalho estiver assistindo, vai saber, né, que eu cheguei na virada de ano, assim, eu falei isso, ó, esse ano aceitável do Senhor. Eu tô liberada das minhas dívidas, tô te devolvendo aqui, ó, tuas propriedades também. Não me deve nada, eu também não te devo, não mais escravos. Eu tô, ó, acabou. Falei, eu declarei, eu quero aqui. E a gente vai ver isso lá, né, em Levítico, que fala sobre isso. E foi muito profundo, assim, o quanto Deus falou comigo nessa situação, é que o ano de jubileu, ele era um ano do quê, propriamente dito, né? Do perdão das dívidas, né? E ele traz 4 pontos muito importantes, que é o da redenção, da libertação, da restituição e do descanso. E por que ele traz esses 4 pontos, né? Porque você, olha só, tá liberado da sua dívida, você era escravo, você tá liberto, eles tinham que liberar os escravos naquele ano, né? Você vai ser restituído da terra que outrora você tinha perdido ou vendido, vai lá a pessoa e devolve, e vai ser o ano de descanso, porque ninguém podia plantar para poder colher, eles iam viver do que a terra já estava produzindo. E aí, então a gente tem 4 pontos aí importantes: redenção, libertação, restituição e descanso. E Deus foi falando comigo que esse é o processo do perdão. Então, quando a gente... E jubileu aponta para Jesus. Ele é o nosso jubileu, né? Que vai nos redimir, que vai nos libertar, que vai nos dar descanso, que vai nos restituir. Então, a Bíblia é toda ligada, né? Toda, tá tudo. E aí você vai ficando assim, caraca, centro, né, era ali. Isso, e eu nunca tinha... Desde Gênesis ele aparece. Mas eu achei incrível aparecer ali, nesse ano aceitável do Senhor, do perdão da dívida, o processo do perdão em si. Por quê? Porque para perdoar, primeiro é necessário uma redenção, que é a renovação do seu interior. Não há como liberar perdão se você está ainda cheio de amargura, de ira, de revolta. Então há um mover interior. Lógico. Que você tem que colocar diante do Senhor. Você algo tem em que você, querer, né? Eu quero Muitos dizem que o perdão é uma decisão, né? Eu acho, é eu decisão. creio, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido me libertar disso. Às vezes até começa como uma coisa mais pra mim do que pro outro. É porque afeta muito a própria pessoa, né?
É algo que é a própria pessoa ali que tá... Às vezes a outra pessoa tá nem aí com aquela situação. É. E você tá você ali... que tá preso. A pessoa né, já então- nem sabe que você tem essa questão com ela. Também tem isso. Muito. A pessoa não acha que tá te Por isso que é devendo muito nada. importante um diálogo, né? Conversar. Eu acho que tudo se resolve muito na base da conversa, né? Tem esse ponto aí. É, A pessoa dependendo nem também sabe, da né? situação, claro, né? Mas enfim. Tem outros que você só ora. Mas... Melhor. Senhor, desce coisa que fogo é do céu. melhor, né? Então, brincando, voltando. Então, a redenção, né? Que é essa renovação, que é você realmente estar. Então, você que está nos assistindo aqui no processo, né? A gente falou aqui do jubileu, a gente está no primeiro ponto no processo de perdão, redenção, né? Que é estar de braços abertos e com o coração aberto para esse processo. Se é um processo, ele pode ser lento, né? Pode Cada um durar tem um tempo. cada um vai ter o seu. A segunda coisa. E pode ser doloroso também, né? Não vamos diminuir aí a dor, né? A pode gente não ser tá aqui pra doloroso. dizer que, perdão é muito mole. Assim, tranquilinho, dá um joinha, perdoou. A gente tá falando que é possível perdoar. Isso, e tentando aqui munir você que tá nos ouvindo de ferramentas e estratégias bíblicas Isso. para que você possa perdoar. Assim como a gente A Bíblia tem que... toda é assim. Né? Pautada em perdão. O povo erra e Perdão. volta a fazer o que é mal a Deus e Deus perdoa. E volta a fazer o Adão que é e mal, Eva. perdoa. Desde o início, né? O perdão, ele tá ali constante. Ele tá ali, né? Então, esse é o primeiro, a redenção, né? Depois, se libertar e libertar quem te deve. É. Que, na verdade, ninguém nos deve nada. Nós já temos que A gente ter cria essa essa dívida, convicção. né? É, a gente que cria essa dívida. A gente tem que ter essa convicção de que não nos falta nada. É isso. O Senhor é o meu pastor e de Exato. nada Ele eu tenho falta. falta, né? Que muda bastante a visão das coisas. Porque Completamente. quando a gente é sempre muito ofendido, né? É muito vitimizado. Ai, Essa geração, ele me então, só magoou. Jesus. É porque eu acho Não vou falar também... não dos jovens, não. Fala dos Não, jovens. pode falar, continua a sua linha de raciocínio. Deixa eu... Jovens são vitimizados, são... Muito, oh, né? meu Às Deus. vezes, não só os jovens, né? A gente tá vivendo numa geração que é muito, às vezes, muito melindrosa com as Sim. coisas, né? A É pessoa porque... fala alguma coisa, você acabou. Seu teto caiu, você, meu Deus. Sabe, toma posse daquilo de uma maneira, sabe? Teu cabelo tá assim. Beleza, meu cabelo, eu amo meu cabelo assim. É assim, tá tudo bem. Mas Sabe? é o que eu tô Tô falando de coisas básicas. Tem muita coisa no profundo disso, né? Claro. De identidade, de Lógico. paternidade. A gente roda E acaba volta. indo sempre para os mesmos pontos, porque Que não tem como. Se Isso você- aqui tem que te atrair pra você poder entender sobre todas as coisas. e a Bíblia tem que tudo, atrair. tem a resposta para tudo. A gente citou aqui diversos personagens que a gente estamos falando sobre, né, Sim. que seguiram esses passos, né? Aham, esse processo. Esse processo, que um a gente tá processo. falando. Então, você libertar e se libertar também dessa dívida, né? Porque, na verdade, ninguém nos deve nada. O que a gente devia foi pago. A própria parábola do lavrador mal. Foi É liberto isso. e não libertou. E não libertou. Então, é é um preciso processo, nesse né, ali. processo. Né? Fui perdoado? Eu E preciso vou perdoar, gente. Eu vou Algo que decidir. é natural, é. Por que eu vou se eu fui, sabe? Sim. Não faz nem sentido, não tem nem muita lógica. Se pensar Se bem você parar pra assim, pensar não tem. friamente, deixando o sentimento de lado, não tem lógica. Você tá Esse sendo é o injusto, ponto. na verdade. O sentimento, É que- ele precisa haver um quebrantamento no coração para você entender. Tem algumas ocasiões que a gente precisa ser um pouco frio e calculista em alguns sentidos. Ser racional em algumas ocasiões. Não falo em fé. Mas eu digo, gente, eu fui perdoado. Por que eu não posso perdoar? Aí eu tô sendo injusto. Eu tô sendo juiz. Eu tô julgando a pessoa. Eu tô dizendo, aquela pessoa não merece o meu perdão. Eu mereço. A pessoa não. Então a gente Isso é muito muda. sério, né? Quem já assistiu ou leu A Cabana sabe, né? Como aquele filme retrata o perdão, retrata a dificuldade do perdão, né? E o livro, então, que ele tem detalhe, né? algo bem minucioso, família Mackenzie, né? Então, ali você consegue ter uma noção um pouco
da dificuldade que é perdoar. E, de fato, em muitas ocasiões, é muito difícil, porque a gente, como tá falando, mexe muito com sentimento, mexe com memórias, mexe com sentimento de perda, com traumas. Eu hoje tô aqui porque alguém fez isso lá atrás comigo. E eu sempre volto pra Bíblia. Se você voltar pra Bíblia, quando volta pra Bíblia, a gente não erra. José teve todos esses traumas. José passou por tudo isso. Psicólogo de José naquela época ali, coitado, ia passar mal, porque ia dizer, gente, esse jovem tem que ser estudado. Ele tinha todos os motivos, mas no fim de tudo ele entendeu. O propósito de Deus foi maior do que os meus sentimentos. O propósito de Deus foi maior do que o que eu estava sentindo, do que o meu afeto familiar. Paulo vai viver, retratar, relatar e falar sobre isso, incrível. De não se sentir digno de nada, de se sentir o maior entre todos os pecadores e viver o perdão e, gente, assim, é isso. Né, viver humilhado, você está humilhado, você viver no muito, no pouco e tá tudo bem. Tá em voga esse daí, tá tudo bem, tá né? Tudo bem, tá tudo bem, é isso. Se você for parar pra pensar, isso. Eu e você, nós somos perdoados diariamente. É verdade. E diariamente a gente também tem que liberar esse perdão. Vamos consultar lá naquela janelinha, né, da alma e tal, aquilo que a gente pensa e sente, que às vezes só a gente sabe, né? E que Deus libera o perdão mesmo das coisas mais sórdidas que a gente possa pensar ou fazer, ou a gente sabe que desagrada a Deus e peca de novo, e mesmo assim é liberado sobre nós um perdão. O único, ele vai dizer, pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. No mais, é isso. Não tem muito a distância, né, pra gente alcançar o perdão é uma oração. Um coração arrependido. Exato. Frutos de arrependimento, como eu citei também, né? Aquele que confessa e deixa. Não adianta, Senhor, me perdoe porque eu bebi essa água. Aí amanhã tô eu bebendo de novo a água. Sim. Gente, isso não é arrependimento, isso é remorso. E é por isso aí já entre outro podcast. E é por isso que o pecado da blasfêmia contra o espírito, ele não é perdoado, que era uma coisa que eu tinha, não. Se tá na Bíblia dizendo dá que outro podcast, que todo pecado é perdoado, como é que tem um que não é, né? Eu não consegui entender isso muito bem, mas por quê? Blasfemar contra o espírito é pedir, assim, né? Quase que afastar ele, é isso, né? Afastar ele totalmente das nossas vidas. E aí a gente fica sem o nosso sinal verde e vermelho. E daí tudo pra você tá certo, não existe o errado e você não consegue se convencer do pecado. Então, se você, voltando à parte do racional, se você parar friamente pra pensar, não faz sentido você não perdoar. Por mais difícil... Vai sair daqui hoje e falar, não, tem que perdoar. Por mais difícil que seja. E a gente tem que voltar a falar sobre isso. Não estamos falando que é fácil, que é mole, que é de boa. Não. Até porque a gente tá aqui dentro de um processo. Entende? Um processo. Que exigiu ali a sua redenção, você querer, vou mudar o meu interior. Exigiu você liberar a si e ao outro. José, depois de muitos anos, imagine, se fosse após aquela situação, será que ele teria perdoado? Tem um processo, não né? significa dizer que são 10, 20, 30 anos. Não tem tempo. Mas o tempo que Deus vai tratar, né? Tudo vai depender muito dali. De como você foi alcançar, de como você foi... E aí entra no próximo ponto que a gente vai falar, né? A respeito de... E aí tem a restituição dentro daquele ainda, né, do ano ali que a gente tá falando do jubileu, que é a restituição, você não é mais escravo, então você tem a restituição da sua liberdade, da sua alegria, né? Além de restituir a outra pessoa também essa liberdade e alegria. E por fim, o descanso. Esse é um ponto bem interessante. O que tem a ver perdão com descanso? Tem tudo a ver, porque o descanso, quando há o perdão, há o descanso, há um alívio emocional, uma redução do estresse, né? Porque você vive um conflito, um dilema. Você para até de ficar pensando naquilo. É algo que ficava martelando. Aquilo ali já foi uma página virada pra você, acabou, passou, resolvido, pronto. Sabe? Tira um peso. Exato, né? A Bíblia vai dizer, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. E muitos estão cansados e sobrecarregados porque falta perdão. Porque não perdoa aí, é um fardo, né? É um fardo. Me veio assim uma coisa à memória,
quando você falou isso sobre pesado e carregando muitas coisas, a Bíblia vai nos dizer que a porta é estreita e não dá para passar, então, com essas bagagens todas, né? Não tem Carregando um como. monte de coisa. É hora da gente, e aí eu tô falando de mim também, de você, Lógico, estamos... a gente deixar para trás esses fardos, essas malas cheias de amargura, ira, tristeza, dor, daquele que te feriu e liberar o perdão. E entregar nas mãos do único que pode fazer uma justiça em plenitude. Exato. Né? Exato. Uma justiça medida, né? Certa, na medida certa. Exato. Então, é entregar. É tão melhor quando a gente não tem responsabilidade sobre alguma coisa. Pensa só nisso. Quando você fala assim, pô, Completamente. isso aí não é responsabilidade minha. Eu perdoei. Ah, a pessoa não se perdoa, a pessoa não... Mas eu Não tem, perdoei. eu perdoei. E Acabou. aí, os atos que ela cometeu não são responsabilidade nossa. Já E é. a gente, então, não tem que carregar essa mala, Claro né? que não, acabou. Tão complicada, tão E pesada. aí entra no que você falou, do descanso. Eu entreguei, troquei meu fardo com Jesus. Jesus, olha, esse meu fardo aqui de falta de perdão, tô te entregando. Acabou. O fardo dele é o quê? Leve e suave. Então a gente vai ter esse descanso, como você tá falando aí. Então, mesma coisa lá que a gente citou, do filho pródigo, né? Mesmo com tudo que ele aconteceu, tudo que ele aprontou, tudo que ele fez, o pai, ele tipificando Deus, né? Né? Mesmo que ele passou por isso, né? Vários processos, passou por muitas coisas difíceis no mundo lá fora, assim, né? Vivendo uma vida deliberada e tal. Ele passou por coisas ruins, né? Até com porcos ali, ele estava desejando a comida deles. Então, ele sofreu. Então, ele não chegou ali. Também não foi muito fácil dele chegar até ali. Não foi muito fácil dele... Outros exemplos, gente, Jacó e Esaú. Vem vindo vários exemplos na memória. Sim. O próprio Jacó, coitado, fica ali preocupado, desesperado, divide a família. Meu irmão tá vindo, depois de tudo que eu fiz, o que ele vai fazer comigo? O irmão vai lá, Liberar um perdão. libera o perdão. É Gente, a liberar. Bíblia toda é repleta. De perdão. Repleta de Até perdão. porque fala sobre isso, né? Sobre todas essas coisas. É o amor e o perdão o tempo inteiro ali, caminhando lado a lado. Aí a gente fica pensando, e Judas, será que se ele pedisse perdão, será que ele ia ser perdoado? Com certeza. Aí é onde entra a questão de não se perdoar. Você vê que ele nem buscou isso, porque ele não se perdoava pelo que ele fez. Ele se achou teve o remorso, indigno, isso. né? Teve o remorso ali, jogou as moedas, voltou, tal, tentou... E deu no que deu, né? Porque ele não conseguiu absorver o perdão. Outro dia o Arthur me perguntou, mamãe, será que Judas foi perdoado e foi pro céu? Eita, pergunta do Geração Vida, como é? Cadê o pessoal do Ministério Infantil pra Calma aí, responder? Poxa vida. Mas veja só, né? É uma preocupação, realmente. Será? E a Bíblia não vai relatar essa parte da história, mas uma coisa nós temos certeza. Se houvesse ou se houve, e aí a gente não, né? O arrependimento não importa se o pecado dele foi a traição do próprio Deus, né? Porque nós vivemos nessa condição de pecador e o pecado nos afasta de Deus e ele envia o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Veja como o perdão é uma questão de reconciliação. Foi o que eu falei, o evangelho ele tá ligado ao perdão, não adianta. Isso, foi isso. Jesus, o propósito perdoou. foi esse. Ele veio para nos perdoar e nos salvar. Então, realmente eu começo a pensar como você disse, não tem como Não faz sentido. não faz sentido, né? Eu viver uma vida em que eu não libero perdão, Não por tem. mais difícil que seja, por mais, né, entrega nas mãos de Deus e vai. Não tem. Então, a Bíblia vai dizer, né? Nós podemos ver aqui também. 1 João, a gente até separou, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver a confissão, tem que falar, tem que Rasgar o pedir, coração. rasgar o coração. Isso a gente está falando, né? A nossa relação com Deus. Uhum. Mas em algumas ocasiões é importante a gente chegar pro irmão, me perdoe. Isso não é se Sim. humilhar, entende? Isso é como você tá falando, é libertador você chegar pra uma pessoa e me perdoe, talvez,
circunstância eu me expus mal. Às vezes coisas mínimas e a gente carrega pro resto da vida. Carrega pro túmulo, muitas pessoas, né? É. E é muito triste. Eu já presenciei isso de uma pessoa morrer e a outra dizer, eu não perdoei. Gente, isso é... Meu Deus. Carrega pro resto da vida aquela culpa. Por quê? Pra quê? Não vai dar em nada. Não vai mudar nada E na como sua é que vida. é liberar, assim, como você pensa, como é liberar perdão para uma pessoa que você acha, né, que deveria te pedir perdão, mas a pessoa não veio te pedir perdão e nem nada, como é que você acha, assim, como é que funciona isso? Como é que a gente faz isso? Eu vou falar um exemplo meu que aconteceu. Eu tive um desentendimento uma vez com um comerciante da região. E aí trocamos bate-boca ali, aquela história toda, todo mundo com a cabeça quente. Ponto, ficamos sem nos falar e tal. No meu coração, ele tá perdoado. Eu o perdoei. Entende? Ele não é um cristão, então ele não consegue entender muito se eu chegar pra falar e conversar e tal, mas quando passa assim, oi, tudo bem? Tudo bom? Quando fala. Entendi. Ele de repente não me perdoou, mas eu não tenho esse contato muito mais direto. Ele saiu de perto de lá do comércio e tudo mais, mas não tem esse contato. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que eu não tenha esse diálogo com ele, Mas você não tem ido lá procurar ele pra pedir perdão, da minha parte, assim, tá totalmente resolvido. Tanto que ele envia alguns funcionários dele pra ir na minha loja pra fazer serviço, mas ele não vai. Entendi. Entende? Talvez... Mas você acha que ele deveria te pedir perdão? Não. Já achou? Algum dia você achou assim, eu acho que eu merecia aqui um pedidinho de perdão. Na verdade, a gente sempre pensa nisso, inicialmente. Mas depois, como a gente tá falando, nós precisamos entregar ao Senhor. E aí, a justiça é ele que faz, tudo é ele que resolve, tudo é ele, sabe? Tem coisas Diz que quem mais faz... sobre ele do que sobre você. Exato. Seria ruim pra mim, eu como um servo de Deus, eu como uma pessoa que conheço a Bíblia, eu não perdoar. Ele passa aí, eu ficar falando, olha aí, ó, não sei o que, entende? Mas isso é verdade. Acontece, às vezes, a gente ficar, né, no nosso pensamento desejando mal pra pessoa e tomara que não sei o quê. Gente, então é muito por mim. Se um dia ele chegar pra conversar sobre aquele ocorrido, eu vou falar pra ele, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz, tá paz, resolvido. é Já isso. fez serviço, mas não tem mais aquele... É o que eu falei. Não é porque houve um perdão que você vai conviver com a pessoa e a pessoa é melhor best friend. Não tem, não a pessoa tem na isso. dela, eu na minha, mas assim... Se Houver uma que possibilidade de você conversar com a pessoa, ter sentar uma mesa de café, conversar no trabalho. Por exemplo, no trabalho isso é muito... Você tá todo dia com a pessoa, na igreja. Imagina, você tá todo dia com a pessoa ali, vai gente. ter que se reconciliar com Dentro seu da irmão. família. Você tá todo dia. Tem gente que tem familiar que passa muitos anos sem se falar, gente. Não vai ter como. Você tá todo dia. Senta e conversa, olha. Isso daqui. Não é dizer quem tá certo ou quem tá errado, entende? Eu errei, você errou. Ok, vamos zerar a situação. Cada um assume seu prejuízo. Mas é mais ou menos isso, entende? Porque se você for colocar em balança de justiça, um sempre vai pensar que está sendo prejudicado. Então eu acho que isso não é muito legal. Eu acho que tudo que a Bíblia vai dizer, Colossenses 3,13, como nós vamos dizer, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Olha como a Bíblia é clara. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor, sempre a Bíblia lembra isso, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, isso é importante também a gente falar o seguinte, então a gente viu o seguinte, dá pra perdoar sim, se é fácil ou não, aí vai depender de cada coração, vai depender do que é preciso ser perdoado. O tamanho da situação, né? Tem né? coisas que vêm da infância, que trazem traumas, enfim, são muitas questões, né, a respeito do perdão, mas não só dá, como o nosso próprio Senhor Jesus vai nos ensinar isso na oração que Ele mesmo nos ensinou, né? Mateus 6. Então, Mateus 6 vai dizer isso, porque se perdoar, é uma condicional. Exato. Você tá dentro de uma condicional. E você pode ou não perdoar.
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso ali na continuação, né? Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então ele te ensina a orar antes, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 12, aqui. no Perdoa 14, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem a quem nos deve, né? E depois ele vai reafirmar o seguinte, olha só, se você não perdoar as ofensas, o teu pai... É um assunto tão importante que Jesus frisou numa oração só, ele frisou algumas vezes. Algumas vezes. E depois ainda explica, olha só. Se você o motivo, né? Não adianta você fazer uma oração, né, uma vã repetição, e isso não produzir em você realmente o que precisa, que é o perdão, porque se você não perdoar, isso é importante. A importância de perdoar. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Tem que dar aquela bloqueada, né? Aí você fica ali na roda gigante toda hora, tá no alto, tá no baixo, não vai adiantar. Havia, né, já chegando no final, então tinha tanta coisa mais pra gente falar. Perdão, é tanta coisa. É muita coisa, mas é libertador. Muita. Você vê, só de a gente conversar, a gente já se sente mais leve, não é? Isso eu ia falar, já fica assim com uma coisinha de... Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver quem eu tenho que ligar pra perdoar. Vou mandar um zap, eu te perdoo. Você que tá em casa, você tá acompanhando com a gente, né? Essa noite, essa tarde, no momento que você estiver assistindo aí na sua casa, você com certeza tá pensando em algumas situações que você já passou sobre ou perdoar ou ser perdoado. Então, compartilha com a gente, coloca aí embaixo sua opinião sobre isso, sobre esse assunto. Que para muitos aí uma situação, você pode, né? Às vezes não quer se expor, é só botar assim, eu conheço um amigo. É isso aí. Isso é muito Programa bom. do Serginho lá. Eu conheço um amigo que não perdoa o pai. Então, assim, coloca desse jeito que a gente vai lá conversar, compartilhar das nossas próprias experiências. Mas, assim, pra gente fechar, né, esse podcast, então, acho que foi leve, né? É um assunto robusto e complicado, mas, assim, foi muito leve. A gente quer deixar algumas dicas, né, se a gente pode dizer assim, algumas coisas para esse processo de perdão, que diz muito também sobre a gente, sobre o que o nosso pai trata com a gente. Então, se tivesse, assim, umas dicas, como é que eu faço, né? Se ficasse aquela pergunta assim, mas e aí? Já falou que quer perdão, o que eu faço? Eu acho importante, assim, reconhecer o sentimento. A gente precisa reconhecer, eu tenho ainda algo que não foi perdoado, ou eu ainda não me sinto na condição de perdoada. Então, reconhecer, né? É importante. Isso aí, esse reconhecer, a gente vai lá de novo na parábola do filho, né, perdido, filho pródigo, que o irmão fica indignado. Ele fica indignado. Então, ele tá ali, né, faltando perdão. O perdão que o pai ofereceu de imediato, ele não consegue, né? E ali ele vai falando, esse que gastou tudo. Então, você reconhecer, né? Você pode estar sendo esse irmão aí. Você, com o sentimento reconhecido, você tem que pensar no quanto você já foi perdoado, que é isso que a gente veio falando aqui, né? Não faz nenhum sentido você ter recebido todo esse perdão, todo esse amor, e você tem que dar isso, porque a gente só pode dar aquilo que nós recebemos. Exato. Né? Então, receba o perdão, libere o perdão, e por fim, decida perdoar. É uma decisão, por mais dolorosa que pareça ser, ela vai te libertar, ela vai te redimir, ela vai te dar o descanso. E por mais difícil que seja, né? É a melhor opção. Como a gente tá vendo e falamos... É a única, né? Chegamos num ponto que é a única, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Como a gente falou, não faz sentido, mas como a gente tá falando de decidir, uma decisão você escolhe, né? Mas, sabe, não tem o porquê, não tem o motivo, e o maior prejudicado é você mesmo, sou eu mesmo, né? Então, nesse dia aí, quero te motivar, quero te desafiar. Que você saia desse podcast com o pensamento de um perdoador. Eu vou perdoar
assim como Jesus me perdoou, eu vou perdoar assim como fulano me perdoou, assim como um dia eu fui perdoado, e assim eu quero também perdoar, eu quero liberar esse perdão. E é algo, como nós falamos, constrangedor. Faça um teste, começa a perdoar as pessoas e você vai ver esse retorno. As coisas, como às vezes, vêm de uma maneira que você nem esperava. Então, não Já pega o seu celular. Já manda. Já manda pelo zap. Aquele amigo às vezes está distante, aquele parente que por uma bobagem, a gente viu um tempo aí, né? E questões que não cabem, geraram tantas, né? Tantas diversidades, tantas confusões. Vai lá, se reconcilia com seu irmão. Isso. Agora, sim, a gente não consegue perdoar você se você não compartilhar esse vídeo. Aí é brincadeira, né? Compartilha esse vídeo. Manda para um máximo de pessoas que você puder. Olha, uma estratégia. Veio agora, desceu fresquinho, hein? Pega esse vídeo, manda como quem não quer nada para aquela pessoa que você precisa perdoar. Já prepara o coração dela. Isso, aí manda assim, olha... Não sei porquê, Deus falou comigo. Aí você manda. Já prepara o coração ali, né? Pra receber o perdão. É uma boa, né? É excelente estratégia. É uma estratégia muito boa pra você que quer pedir perdão ou quer que a pessoa te peça perdão, quer uma reconciliação. Compartilha como quem não quer. Apertei errado, perdoe. Pronto. E compartilha, você vai lá no nosso canal, lá no YouTube, tá escrito podcast. Você sabe, todo sábado, 7 da noite, sai um vídeo novo com ou um tema, um convidado especial aqui. E a gente sempre falando, pautado na palavra de Deus, trazendo, né, da melhor maneira, da maneira mais leve possível, assuntos que em muitas ocasiões é muito difícil ser debatido. Nos perdoe se a gente às vezes não consegue, né, no profundo ali, tirar todas as dúvidas, mas tá lá o canal aberto pra você perguntar, manda as dúvidas, coloca, deixa um comentário que a gente busca, né, fazer sempre o melhor. Sempre. Coloca também... próximos temas que vocês gostariam, isso é muito legal, muito importante. Alguns já fizemos aqui por conta de interações, então coloca lá pra gente, né? Nos segue também no nosso Instagram, lá a gente sempre coloca atualizações, coloca as coisas que os próximos convidados, aqueles que já passaram, foto com a galera, então é sempre um conteúdo também bem legal, ok? Queremos agradecer, né, também a nossa igreja, Nova Vida da Afonso Pena, por ceder todo esse apoio, né, a esse projeto que nasceu no coração de Deus. E se você quiser nos visitar, conhecer aqui a nossa igreja, esse povo maravilhoso, esse povo perdoador, glória a Jesus por isso, amém? Eita, Jesus na nossa vida. Você tem essa oportunidade aqui na São Francisco Xavier 173, aqui no Rio de Janeiro. De repente você está em outro estado, né? Vai procurar. Verdade. É isso aí. Então... aqui no Rio, no bairro do Maracanã, rua São Francisco Xavier 173, você vai estar sendo muito bem recebido aqui na Nova Vida da Afonso Pena. Também tem na Estrada do Bananal, lá na freguesia, número 668, lá também às quintas-feiras e aos domingos, pela manhã e pela noite. Também tem um povo lá pra te alcançar, tem aquele cafezinho maravilhoso. E se você estiver indo ali pela BR, várias opções. Se você estiver indo, tô indo aqui pra região de Maricá, tem lá, Inoã. Tem lá, né, um povo que também vai te receber como se você já fosse da família. Então você vai estar sendo sempre muito bem-vindo e você é um nosso convidado especial. Queremos agradecer, Thay, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, mesmo, pela sua presença também. Acho que Deus continue te abençoando. Amém, você também, você, toda a sua família. E agradecer primeiramente, principalmente ao Senhor. Com certeza. Por ter nos concedido mais esse podcast. Tá escrito!